Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Já ouvimos palavras, louvores que falaram ao nosso coração nesta noite. E Deus é fiel, né? Quando Deus promete estar conosco, Ele cumpre. Sempre cumpriu e sempre vai cumprir sua palavra. Bom, Joel leu a palavra dizendo que o justo viverá da fé. E se ele recuar deste caminho da fé, o Senhor não tem prazer neste. O Eduardo falou que devemos amar a Deus e ao nosso próximo. A Deus sobre todas as coisas e também ao nosso próximo. Irmãos, eu estou nas mãos de Deus, assim como você. E só estamos aqui pela misericórdia dele, né? Ó Deus. Deus teve misericórdia de nós, nos guardou neste dia, nos deu vida, nos deu saúde, deu o pão, o alimento, o calçado, a veste, o ar para nós respirar, né? Podemos agradecer porque podemos enxergar, falar, ouvir, caminhar, pensar. Podemos agradecer porque temos um teto que nos abriga, um leito para descansar e uma igreja, um templo para servir a Deus, para prestar culto a Ele. E tudo isso faz parte da graça e da misericórdia de Deus. Tudo isso é plano de Deus, tudo isso é provisão de Deus. Tudo isso é Deus quem faz pelos seus. Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra, irmãos. Livro de Provérbios, capítulo 21. E versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Diante da palavra de Deus que já foi pregada aqui, já foi lida, eu creio que esta palavra possa continuar neste mesmo pensamento. Amém. O que tapa seu ouvido ao clamor do pobre ou ao necessitado, também clamará um dia e não será ouvido. Outras traduções dizem que vão gritar, vão clamar e não haverá resposta alguma para aquele que tapou o seu ouvido ao clamor do necessitado. Deixou o amor de Deus de lado. Deixou a fé, verdadeira fé cristã de lado. Tapou os seus ouvidos para não ouvir o clamor de alguém que clamava. Quem tapa o seu ouvido, irmãos, é por intenção de não ouvir quem está falando. Quantas vezes nós vemos crianças tapar o ouvido para não ouvir a correção do pai? Ou alguém tapar o ouvido para não ouvir a conversa de outro que está lhe incomodando. Mas tudo é intencionalmente. E a Bíblia nos diz que o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará um dia. Vai chegar um momento que, por A ou por B, ele vai clamar, vai gritar, vai pedir, vai, quem sabe, se jogar no chão em clamor,
mas não terá resposta no seu clamor. O evangelista São Lucas, ele escreveu uma narrativa no capítulo 16 sobre um homem chamado Lázaro, que o próprio Jesus, ele mencionou esse fato. As palavras saíram da boca de Jesus. Lucas registrou as palavras de Jesus. Lázaro, um homem que jazia leproso, enfermo, separado da sociedade, separado da sua família. Mas eu quero crer e acreditar que nem sempre foi assim. Ele não viveu a vida toda, irmãos, naquela condição. Eu acredito que ele tinha uma família, uma casa. Eu acredito que ele tinha um trabalho. Ele tinha o que precisava. Em algum momento da sua vida, ele conheceu o amor de Deus. Não sei qual foi a forma que ele conheceu, mas ele teve um encontro com Deus. Jesus. Ele teve um encontro com Deus e ele temia a Deus. Ele obedecia os mandamentos de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele vivia uma vida reta com Deus. Mas chega um momento da sua vida que esse homem começa a ficar enfermo. E eu posso imaginar aqui na minha mente que esse homem chamado Lázaro chega para sua esposa e diz: eu preciso ir ao médico, preciso consultar, estou sentindo alguma coisa diferente, está estranho, não é normal. E ele vai ao médico, e o médico examina o homem e constata: a tua enfermidade não tem cura. Tu tem que se separar da tua família, tu tem que sair da cidade, tu tem que cumprir com a lei. Eu posso imaginar, irmãos, aquele homem chegar agora com essa notícia na sua casa, na sua família, e dizer: eu não posso mais ficar entre vocês, eu não posso mais conviver com vocês, porque a lei assim me obriga, eu tenho que sair fora da cidade. Quem sabe o último abraço, quem sabe o último conselho para os seus filhos, porque ele sabia que não mais retornaria a vê-los, não mais retornaria para o aconchego do seu lar, para o seio da sua família. Quem sabe uma última palavra, um último adeus. Quem sabe um último momento entre família. E aquele homem agora parte para um caminho sem volta, porque ele teria que ficar longe da sociedade. Sua doença contagiosa, aleluia. Irmãos, quando Jesus
fala nesse homem chamado Lázaro. Ele mostra dois lados, o lado humano e o lado espiritual nessa passagem. Lázaro agora está para o lado de fora, leproso e mendigando, quem sabe pedindo para alguém que passasse no caminho, e dizia, gritava: leproso, 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 para que as pessoas não se aproximassem dele. E quem sabe ele pedia um pedaço de pão, algo para se alimentar. A vida daquele homem se transforma de uma hora para outra. A vida daquele homem passa a ser uma vida agora de miséria absoluta. Aquele homem que outrora tinha uma casa, uma família, agora não tem mais nada. Leproso, mendigo, jogado à sorte, à própria sorte, ao destino. Estava ali o homem, cheio de feridas, de chagas, abandonado por todos, abandonado por seus amigos, abandonado, quem sabe, pela sua congregação. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus amados irmãos, que mesmo nesta situação, aquele homem que um dia conheceu a Deus e temia Deus, ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. Ele não perdeu a sua comunhão com Deus. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que mesmo na sua situação deplorável, subhumana, de miséria, ainda assim ele abria o seu coração para adorar a Deus, abria a sua boca para render glórias a Deus, porque um dia ele também conheceu a Deus. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que em nenhum momento ele abriu a boca para murmurar da sua situação, mas ele louvava a Deus, e Deus lhe olhava e contemplava do alto os céus o coração puro daquele homem. As suas carnes estavam podres, estavam caindo aos pedaços, mas a sua alma rendia glórias ao nome do Todo-Poderoso. A sua situação era tão deplorável que ninguém se atrevia a chegar perto dele para estender a mão para auxiliar e lhe dar alguma coisa. Era um monstro disforme, não havia nele, aleluia, um lugar no seu corpo que não tivesse lepra, que não estivesse fedendo, podre. E diz a Bíblia que os únicos seres que tinham coragem de manter algum tipo de contato com ele eram os cães, eram os cachorros, tidos por imundos pelos judeus, mas eram os únicos seres que estavam perto dele, aleluia, nesta vida humana. Mas eu tenho certeza que Deus estava velando pela alma daquele homem, aleluia. Hoje nós podemos ver quantas pessoas por aí, agora estará chegando a época de política, você vai ver políticos pegando criancinha pobre, fedendo no colo e beijando no rosto,
Você vai ver tanta demagogia por aí, mas Lázaro não tinha nada disso, não tinha uma mão amiga que dissesse: Lázaro, força meu amigo, eu estou contigo, eu estou em fé, estou intercedendo, estou buscando a Deus para te ajudar. Ele não tinha nada disso, ele tinha uns cachorros como companhia, mas ele tinha Deus na sua vida, e jamais abandonou a sua fé diante da sua situação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas também havia um homem rico, que vivia sua vida esplendorosamente, fazendo festa, se banqueteando, recebendo os amigos em sua casa. Quem sabe se fosse nos nossos dias, assando churrasco para os seus amigos. E Lázaro estava na porta da cidade, na entrada da cidade, e diz a Bíblia que ele via os movimentos lá na casa do rico, as festas que aconteciam na casa daquele homem, que era praticamente dono da cidade. E a Bíblia diz que Lázaro tinha desejo de comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Irmãos, ele nunca comeu as migalhas, ele nunca comeu, ele tinha desejo de comer, ele tinha vontade. Ele imaginava caindo da mesa as migalhas, farelos de pão, um pedaço de carne. Ele imaginava ele lá comendo, mas ele nunca teve a oportunidade de chegar perto daquele homem rico. Ele nunca teve a oportunidade. Aleluia. Quem sabe você reclama se não tem o café da manhã, só tem o almoço e janta, né? Quem sabe você reclama se não tem o café e a janta, só o almoço, você murmura: hoje não deu para assar uma carne, meu Deus, está difícil a coisa, como é que vai ser? Lázaro só tinha vontade de uma coisa: comer uma migalha. O desejo dele era só comer um pedacinho de migalha que caísse da mesa do rico. Quantos sonhos você sonha, quantos projetos, e isso não é pecado, projetar e sonhar. Quantas coisas você deseja ter na sua vida e não consegue, e com isso você se entristece e às vezes quer deixar de servir a Deus. Lázaro, ele queria uma migalha apenas, e ele seria o homem mais feliz daquela região. Aleluia, aleluia. Quantas vezes ouvimos e vemos crentes saindo das casas reclamar da vida, reclamar do que tem em casa, do que não tem em casa. Aleluia. Lázaro só queria uma migalha. O desejo dele, que ardia no coração dele, era ter apenas uma migalha. Mas meu carro não está bom, tem que trocar. Não, eu tenho que ter um carro melhor para mim. Eu não sou homem de viver com um carro velho, não. A minha casa, eu tenho que reformar toda ela. Eu preciso, e não é pecado você querer melhorar a sua vida. Mas lembre-se que ao teu lado pode haver pessoas que estão numa situação deplorável e você não abre os teus olhos espirituais para ver a situação daquele irmão, daquela irmã, ou seja, de quem for que esteja necessitando até mesmo de uma palavra amiga. Aleluia. Lázaro ardia no seu coração, e diz a Bíblia que ele queria comer as migalhas.
O homem rico se regalava. Quem sabe quantas vezes o Lázaro gritou lá de fora: ei, um pedacinho de pão, faz 3 dias que eu não como nada, faz 4 dias que eu não me alimento. E o rico gargalhava e dizia: o pão que eu tenho é meu, fui eu que trabalhei, eu que granjeei, eu que comprei, é meu. Aleluia, aleluia. O justo viverá da fé, o justo viverá da fé, aleluia. Mas se o justo não amar o seu próximo, se nós não conseguimos amar aquele que está perto de nós, como vamos dizer que amamos a Deus que não enxergamos? Aleluia, aleluia. Eu disse aqui que eu estou nas mãos de Deus, e Deus, se Ele quiser me usar, Ele vai usar, senão Ele vai usar você aí. Aleluia. A situação de Lázaro, aleluia, você nem chega perto da situação daquele homem, nunca chegou e Deus não vai deixar chegar. Então para de reclamar, para de murmurar contra Deus, para de falar que Deus te esqueceu, para de pensar que Deus não ouve a tua oração. Essa dorzinha que você sente não se compara à situação daquele homem que perdeu tudo o que tinha na sua vida. Nem amigos tinha mais a não ser os cães, mas ele tinha uma coisa que nós precisamos ter: a certeza de que um dia nós vamos estar nos braços do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Lázaro tinha todos os motivos para abandonar o amor a Deus. Lázaro tinha todos os motivos para virar as costas e dizer: Deus, tu me esqueceu nessa situação. Aleluia. Mas ele não fez. Ele se manteve fiel a Deus. Aleluia. Ele não tinha uma igreja para cultuar, ele não tinha irmãos ao redor dele, ele não tinha um bom vizinho para lhe alcançar alguma coisa, ele não tinha um conselho de amigo, um conselho de pastor, um conselho de obreiro. Ele não tinha um armado círculo de oração que fosse orar por ele lá. Ele não tinha nada do que eu e você temos hoje, mas ele tinha Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. A situação dele era difícil. Aleluia. O rico estava lá, banqueteando e se alegrando, mas ele não sabia o que lhe aguardava no futuro. Ele não tinha conhecimento do que ia ser o seu futuro. Ele não tinha conhecimento do que lhe aguardava na eternidade. Quem sabe muitas vezes ele ouviu, mas rejeitou a salvação. Ele dizia: eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, não preciso seguir esses crentes, não preciso ir após esse povo pobre. Aleluia. Mal sabia ele que aquele mendigo fedorento que estava à porta da cidade era um homem que tinha tido um encontro com Deus, que apesar da sua situação, apesar de tudo que estava passando, da sua enfermidade, aquele homem tinha com ele, aleluia, a esperança de que um dia a sua alma iria descansar na eternidade. Irmãos, pobreza não é sinônimo de salvação. Não, ser pobre não quer dizer que nós vamos para o céu, não. Ser miserável, não ter uma casa boa para morar,
não ter um carro bom para andar não quer dizer que nós sejamos salvos. O que garante a salvação nossa é uma vida reta diante de Deus, é uma vida de obediência, é uma vida de temor na presença dEle. Quando somos provados, a nossa alma fica em pé na sua presença. Quando Ele nos testa, nós passamos no teste. Quando Ele nos prova, a nossa fé não é abalada, porque o justo viverá da fé. O justo tem que viver pela fé, aleluia. Ser pobre não é garantia de salvação, assim como ser rico não é garantia de perdição. Não é porque a pessoa tem dinheiro, é rico, é milionário, que vai para o inferno. Não. Agora, se a pessoa aceitar Jesus, mudar de vida, aí sim, pode ser pobre neste mundo, mas um dia estará descansando com o Senhor. Aleluia. Pode ser rico, pode ser milionário, mas se o seu coração não estiver nos seus tesouros terrenos, se ele aceitou a Jesus, se ele entregou a sua vida a Jesus, com certeza ele dará a vida eterna. Aleluia. Mas Jesus diz na sua palavra que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao paraíso, e lá no paraíso estava ele. Eu não sei quanto tempo levou para o rico morrer, mas o fato é que Jesus disse que o rico também morreu e foi levado ao Hades. E lá estava em tormento, sofrendo. Ele não estava inerte, irmãos. Ele não estava dormindo. Ele estava em tormento. Estava sofrendo. Ele tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Ele sabia que ele estava num lugar que ele não poderia mais sair. Ele tinha certeza agora que ele rejeitou algo na vida dele, que ele poderia não estar ali, mas estava em tormento. E a Bíblia diz que quando levantou os olhos, ele viu Lázaro no paraíso. Não foi para cima, irmãos, foi no horizonte. Paraíso então não era lá em cima, era para baixo. E ele gritava: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua, porque eu estou em tormento. A resposta que ele ouve: não é possível ninguém que está aqui passar para lá e ninguém de lá passar para cá. Tu perdeu a oportunidade. Tu perdeu o que era para ti na terra. Tu amou mais as tuas riquezas. Tu viveu a vida regalada esplendidamente, enquanto Lázaro só teve enfermidade, luta e problema, mas ele não esqueceu do seu Criador. Aleluia, glória a Deus. Um homem que na sua vida, irmãos, passou por tudo que nós sabemos e lemos e que já falei aqui, mas jamais abandonou a sua fé, jamais abandonou a Cristo, ou seja, a lei de Deus, porque Jesus não havia vindo ao mundo naquela época, mas ele jamais deixou de honrar a Deus na sua vida. Passou o que passou, enfrentou o que enfrentou, e no final da sua vida ele teve a recompensa que todo justo terá um dia. Eu quero nesta noite, nesta oportunidade, irmãos, dizer aqui, aleluia, que enquanto nós estivermos neste corpo, enquanto nós estivermos neste mundo, enquanto nós não estivermos com o Senhor, nós vamos passar por enfermidades, nós vamos ter perseguições,
as pessoas vão falar mal de nós, pessoas vão te perseguir, pessoas vão te menosprezar, pessoas vão rir da tua cara, vão sorrir quando você louva, vão rejeitar a tua pregação, vão rejeitar o teu ministério, vão rejeitar a tua fé, mas enquanto você estiver de pé na presença dele, ele cuida de você, ele garante a tua vitória, ele garante a tua vitória, aleluia. Pode o mundo não aceitar, pode o mundo não acreditar, e é bíblico, como Jesus disse: se me perseguiram a mim, quanto mais a vocês, este mundo é mau, este mundo só faz trazer sofrimento. Mas existe uma promessa para você, homem, para você, mulher, que está firmado em Cristo, está firmado em Cristo. A promessa é que lá você vai descansar, aleluia. Mas eu não queria sofrer como eu sou. Mas eu não queria que falasse mal de mim. Eu queria ser queridinho por todos. Eu queria que todos gostassem de me ouvir pregar, mas não é assim, irmãos. E não vai ser, nunca. Eu queria ser bom o suficiente que todo mundo falasse bem de mim. Não vai ser assim nunca, irmão. Sempre terá alguém dizendo: o Vanderlei errou hoje, ele estava tocando a viola e errou. Ele cantou, mas desafinou. Sempre vai ter o irmão pregou, mas eu não senti nada, não estava com nada. A irmã do ciclo de oração estava desvirtuada. A dirigente não sabia nada. Sempre terá os murmuradores, os faladores, os maldizentes, mas fica na presença dele, porque o justo viverá da fé. E se você recuar do propósito que você fez um dia você dará conta àquele que tem o domínio da tua vida. Pode você não querer fazer, e Deus não vai te obrigar a fazer nada, mas um dia você chegará diante dele e vai ter que apresentar os dons que ele te alcançou um dia. Mas eu sofria demais, Jesus. Mas eu era perseguido, Senhor. Mas não gostavam de mim onde eu morava. Mas tinha um irmão lá, sabe? Ele ia lá no pastor falar de mim. E eu me entristeci, e eu não quis mais fazer, aleluia. Jesus vai dizer: olha, tu não leu a palavra, tu não conhecia a palavra, tu não aprendeu nada em tanto tempo dentro da igreja, aleluia. Eu não disse aos meus discípulos que no mundo teriam aflições, eu não disse a eles que era para ter bom ânimo. Eu venci o mundo já estava vencido, e você era para vencer também. Aleluia. Mas eu tenho motivo para sair da igreja e não voltar mais. Se eu sair da igreja é por um bom motivo, irmão. Motivo tu tem para ficar firme, para ficar em pé, para ficar na presença dele. Você não aceitou o homem como salvador da tua vida. Você aceitou a Jesus, e foi ele que morreu na cruz para te dar salvação. O ser humano, o homem, a mulher, ele trai, ele mente, ele engana, ele decepciona, mas Jesus não. Jesus é fiel, Jesus é fiel, Jesus é fiel, aleluia. Aleluia, ele é fiel, aleluia. Quantas vezes depositamos a nossa confiança em seres humanos,
nos espelhamos em seres humanos e vamos descobrir que a pessoa não é nada daquilo que nós pensávamos. Mas eu não vou ser crente desse jeito. Eu pensava que a irmãzinha, que o irmãozinho era dessa forma e não é mais. Não é nada daquilo. Aleluia, a palavra de Deus, olhai para Jesus. Olhai para Jesus. Ele é o consumador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus não te mandou olhar para a vida de ninguém. Jesus não te mandou você se espelhar em homem algum. Mas a Bíblia diz para olhar para Ele. Para Ele. Aleluia. Se você recuar, Jesus não terá prazer em você. E o apóstolo diz assim: nós não somos aqueles que se retiram. Nós não somos aqueles que recuam para a perdição, mas avançamos. Avançamos. Avançar, igreja. Avançar, irmão. Avançar, igreja. Avança, irmão. Avança. Tá difícil, avança. Tá doendo a cruz, avança. Tá pesada a cruz, a luta, avança. Aleluia. Aleluia. Estão falando de ti, avança. Estão murmurando contra o teu ministério, avança. Mas ninguém me aplaude, avança. Aleluia. Ninguém me dá os parabéns, avança. Deus está falando aqui nesta noite. Mas eu não tenho vontade de dar glória a Deus. Abre a boca e o Espírito Santo vai te encher de vontade de glorificar, de exaltar, de cantar, de pregar, de fazer algo para Deus. Aleluia! Aleluia! Eu sinto Deus nesse lugar. Não é essa lutinha que você está passando, irmão. Eu não sei o que você está passando, eu chamo de lutinha. Sabe por quê? Porque Lázaro era a pior das criaturas que Jesus poderia descrever. Lázaro era um monstro. Aleluia! Mas ele esteve na presença do Todo-Poderoso. E isto garantiu a sua vitória do outro lado da vida. Aleluia. O que importa para ti, irmão, o que importa para ti, irmã, é lá do outro lado. É lá do outro lado. Aleluia. Quando nós tombarmos nesta vida, os nossos amigos vão levar o nosso corpo até o cemitério, vai do outro lado. Do outro lado, o que importa para nós, quem vai nos conduzir? Quem vai nos conduzir para a eternidade? Aleluia. Não desanima, igreja. Avança na presença de Deus. Aleluia, não importa o que você esteja enfrentando hoje, amanhã é outro dia, e o salmista diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe a tua tristeza já dura 1 ano, 2, 3, 10 anos, mas vai chegar o dia, irmão, irmã, serva do Deus Altíssimo, que a alegria vai chegar na tua vida, e você vai regozijar, você vai saltar, você vai glorificar a Deus. Me coloca de pé nessa hora. Aleluia. 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 Ainda que o nosso corpo se corrompa, ainda que essa carne se desmanche, ainda que a enfermidade consuma nosso corpo físico, a nossa alma estará nas mãos de Deus.
O nosso homem interior tem que se renovar a cada manhã. A cada manhã, renova as tuas forças em Deus. Renova as tuas forças nele. Ah, mas está doendo. Renova nele. Renova nele. Alabari, mandalamaia. Quem quer oração, passa à frente agora. Quem quer orar comigo? Deus tem uma obra de restauração nesta noite para fazer na tua vida. Aleluia, não te esqueça que o justo viverá da fé. Não te esqueça também, aleluia, que aquele que tapa o seu ouvido para não ouvir o clamor do necessitado vai clamar um dia como aquele rico clamou e não teve uma resposta. Aleluia! Deus tem vitória para nos dar. Deus tem vida espiritual para nos dar. Deus tem Espírito Santo, tem poder, tem autoridade para te dar. Aleluia! Eu sinto a presença do amado Espírito Santo. Alebande como neve assuriai. Meu Deus e meu Pai, eu quero orar agora, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos que aqui estão, aqueles, Senhor, que chegaram na tua presença lutando, chegaram nesta noite com a cruz pesada, chegaram enfermos, chegaram cansados, chegaram oprimidos, chegaram, quem sabe, meu Deus, sem saber o que fazer, sem saber como resolver, mas o Senhor é Deus que resolve, o Senhor é o Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Senhor é o Jeová Rapá, o Senhor que sara, o Senhor que sara. Deus, derrama a tua graça nesta noite, derrama teu Espírito, renova, Jesus, renova, meu Deus, renova a tua igreja, dá força àquele que está cansado, renova o vigor da vida espiritual. Toma, Senhor, em tuas mãos. Parabéns, Deus, para ti não há nada impossível. Abre as portas, Jeová, e dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Quem é como tu, Senhor, que se encurva para ver a terra, se encurva para ver a terra, se encurva para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que se encurva para ver o céu, se encurva para ver o céu, se encurva para ver o céu.